Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É com enorme insatisfação que eu faço este vídeo, depois de me aperceber que a agência de Mbanza Congo do Banco de Comércio e Indústria será encerrado ainda este mês e também o posto do Tomboco do mesmo banco. Como consequência, os colaboradores serão despedidos, os clientes vão sofrer, irão mesmo sofrer, porque há alguns anos, antes de instalarem o posto do BCI no Tomboco, muitos deslocavam-se a Mbanza Congo para poderem levantar seus salários. Ou então, outros optavam em ir a um Zeto. Com a saída deste posto, com o encerramento deste posto no Tomboco, as pessoas vão voltar à situação anterior de ter que se deslocar do Tomboco a Mbanza Congo e vice-versa, ou então ao Zeto. O mesmo irá ocorrer com a população de Mbanza Congo, porque o único sobrevivente agora é o posto do Luvo. De Mbanza Congo a Luvo, como sabemos, são 60 km. As pessoas serão obrigadas a sair de Mbanza Congo, a percorrer 60 km, a gastar dinheiro de passagem, a correr riscos e também a suportar filas onde forem. Eu não sei que tipo de política é esta que só visa encerrar balcões e despedir colaboradores. Em 2022 sabemos que o balcão da Top Gel tinha sido encerrado. Foi encerrado e houve um despedimento massivo, porque a intenção da administração deste banco era de encerrar pelo menos até 70%, ou seja, de despedir até pelo menos 70% dos seus colaboradores. A intenção, repito, era de encerrar, de despedir pelo menos 70% de colaboradores, de seus colaboradores. Para quê? Para redução de custos. Segundo informações, queriam também reduzir os custos com arrendamentos, sobretudo aqueles balcões e postos que se encontravam em edifícios arrendados. Mas é necessário, diante dessa situação, a salvaguarda dos postos de trabalho, porque eu me lembro muito bem que quando a intenção de privatização começou, privatização do BCI, garantiram à televisão pública de Angola, TPA, que iriam salvaguardar os postos de trabalho. Quem quiser entre no YouTube, vai assistir a essa informação. Vai assistir a essa informação que eu estou a dizer. Foram bem claros em dizer que iriam salvaguardar os postos de trabalho dos colaboradores deste banco. Infelizmente, o que se está a constatar não é isso. Começamos a assistir episódios bastante tristes. Chefes de famílias a serem despedidos e despediam antigos e recrutavam novos. Que tipo de política é esta aqui? Deve-se recrutar novos colaboradores para despedirem os antigos. Não era mais fácil mantê-los? Mas eu depois percebi que eles iriam chegar onde agora estão a chegar. Por quê? Porque era necessário eles evitarem indemnizações também. Tanto que os antigos que haviam ficado no banco foram obrigados a zerarem o seu tempo de trabalho, a sua carreira. Foram obrigados a reduzirem o tempo de trabalho para zero. Se você tinha 20 anos de trabalho, se você trabalhou 20 anos, 15 anos, 8 anos, a partir do novo contrato assinado, você vai começar do zero. E eu ainda alertei num vídeo que eu havia feito em 2022, quando denunciei esses comportamentos da administração do BCI. Vão no YouTube, no meu canal Rádio Televisão Culumbimbi, vão encontrar este vídeo. Eu denunciei isto. Agora a profecia está a se cumprir. Eles zeraram porque sabiam que lá mais em frente
iriam despedir essas pessoas com um tempo de trabalho já bem curto. Com pouco tempo de trabalho, eles não gastariam muito em indemnização. Agora imagine a pessoa que trabalhou 20 anos, durante 20 anos, 15 anos, 8 anos, vai receber indemnização de 2 anos, 3 anos, que não é muita coisa. E a modalidade de indemnização está a violar claramente aquilo que está na legislação trabalhista, na nossa Lei Geral de Trabalho. Eu não sei onde é que estão as nossas autoridades. A mídia não está a passar essas informações. Só estão a passar informação que vão encerrar balcões, mas não estão a dizer que haverá despedimento massivo de colaboradores das respectivas agências ou postos que estão sendo encerrados. Há despedimentos massivos. Não está sendo divulgado isso. Essa informação ninguém está a passar. De igual modo que em 2022, quando houve aquele despedimento massivo, o número de colaboradores, entrem na internet para ver quantos colaboradores foram despedidos. Alguns tentaram dar uma estimativa que nem chegava à metade. Eu repito, a intenção era de despedir mais de 70% dos colaboradores do banco, deste banco. E agora está a se concretizar. Os 500 mil empregos que foram prometidos, nós estamos a ver que se estão a transformar em 500 mil desempregos. Os 500 mil empregos que foram prometidos é o contrário daquilo que nós estamos a constatar. As pessoas estão indo mais para o desemprego do que para o emprego. É triste. É triste. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Como é que esses chefes de família vão começar a sustentar suas famílias? Por que não se velam pela salvaguarda dos postos de trabalho desses colaboradores? Por que vocês não analisam, não se metem no lugar também dos vossos clientes? É com essas políticas que vocês querem se posicionar melhor no mercado. Com essas políticas, todos os clientes vão fugir. Todos os clientes vão fugir. Ninguém vai aceitar sair de Mbanza Congo percorrendo 60 km, gastando a sua passagem só para ir levantar um valor. Ou se calhar só para ir pedir um cartão multicash. É muito triste. É muito triste. A ideia era, ou seja, seria melhor se os balcões fossem ao encontro do cidadão. Ou seja, cada balcão, cada município tivesse mais de um balcão. Os balcões é que iriam ao encontro dos cidadãos e não o contrário. Imagine alguém que esteja no Coimba, que vinha a Mbanza Congo, agora será obrigado a ir ao Louvre. Imagine alguém que saía do município para vir, que é o caso do Tomboco. Alguém vai sair do Tomboco para ir ao Louvre, porque também o posto, aquele balcão do Zeto já tinha sido encerrado. Então o do Tomboco será obrigado a ir para o Louvre. Imagine-se, de Tomboco a Mbanza Congo são mais de 200 km. Essa pessoa será obrigada a percorrer mais de 200 km, mais a distância de Mbanza Congo ao Louvre, que é cerca de 60 km. É brincadeira de mau gosto. Então, para terminar, eu vou simplesmente solidarizar-me com esses meus ex-colegas que estão por essa situação. Eu sinto aquilo que vocês estão a sentir, mas a única coisa que vos desejo é muita coragem. É o país que nós temos. É o país que nós temos. Desejo muita força, coragem. Por favor, não se desesperem. A vida continua. É preciso conversar com as famílias. É preciso conscientizar as esposas, os filhos. Não é uma situação fácil, mas ela pode ser gerida e ultrapassada. Desejo muita força para vocês que estão a provocar isso. Só entregamos nas mãos de Deus.
Mas eu vou pedir que a banca se movimente. A banca deve se movimentar, deve se levantar. Porque é aquele ditado que diz que quando a casa do teu vizinho está a queimar, a tua também poderá estar em risco. Logo, a banca deve se movimentar. Os sindicatos dos bancários, onde é que andam esses sindicatos? Eu me lembro muito bem, em 2022, quando o presidente do sindicato e o adjunto tentaram reivindicar sobre os despedimentos imediatos, o próprio adjunto até também foi para a rua. Que tipo de país é que nós temos? Infelizmente. Então, colaboradores bancários, vocês devem se unir, fazer uma mega manifestação, porque em 2022, BCI e BFA encerraram balcões. 2023, vimos aí o Banco Econômico. 2024, o Banco Sol. 2025, estamos a ver agora o Banco Econômico, o Banco BIC. Estamos a ver agora o BIC. São muitos bancos que estão a encerrar balcões, são muitos bancos que estão a despedir colaboradores, e o país terá mais desempregados e, consequentemente, teremos pessoas frustradas, teremos um alto índice de criminalidade. O país estará numa situação pior. Por isso, meus irmãos, é momento de vocês se abraçarem, fazerem uma mega manifestação, mostrarem ao mundo que a banca está a despedir colaboradores em massa, porque eles não querem que as pessoas saibam disso. Não querem que vocês saibam que estão a encerrar, ou seja, estão a despedir. A ideia que eles querem passar é que estão a encerrar balcões, estão a rescindir contratos por mútuo acordo. Não está existindo mútuo acordo. O que está a existir é despedimento massivo e indemnizando de acordo com aquilo que eles próprios programaram. Muito obrigado. Sigam o meu canal no YouTube, Rádio Televisão Culumbimbi, e conto sempre convosco. Desejo coragem e muita força para os colaboradores e também para os clientes, que agora vão se sentir obrigados mesmo a irem para outros bancos. Infelizmente. Estamos juntos.